Bem, torcida do Porco Mestre, galera do Porco Mestre, o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês. Estamos aqui nos encontrando mais uma vez na nossa live, como nós havíamos combinado com todos vocês. Estamos no dia de hoje, neste domingo, véspera de um feriadão gostoso, nos encontrando aqui neste nosso ambiente para falarmos algumas coisas sobre o nosso Palmeiras, principalmente em um momento que nós estamos vivendo, esses turbilhões de notícias, em especial na questão do nosso volante, o Felipe Melo, né? Jorge Ceni, nosso primo, nosso abraço, mas como havíamos combinado, então nos encontramos aqui nesse espaço novamente. De nossa parte, pessoal, nós temos uma série de coisas para dizer a respeito do nosso Palmeiras, e eu prefiro, se vocês me permitem, nem dizer nada a respeito de outros times, né? Porque eu sei que é um momento de tensão, estamos vivendo uma super competição, que é a Libertadores, então preferimos não falar de Campeonato Paulista, porque não conseguimos fazer o nosso placar, enquanto outros times aí da região estão conseguindo caminhar e praticamente levantando a taça. Mas é uma tacinha meio leve, né? Perto do que é a grande taça da Libertadores. De qualquer forma, nós estamos aqui para conversar algumas coisas que eu acho que são importantes. Eu tive até, junto com o Lucas, nós andamos pensando algumas notícias a respeito do Palmeiras, para a gente trocar uma bola. Hoje o que nos facilita muito, não é, pessoal? Grande Jorge Ceni, abraço a todos. Só estou retransmitindo, viu, Jorge? Você é diretamente da nossa próspera e querida cidade de Guarulhos, na capital paulista, em São Paulo, né? Mas, de qualquer forma, gente, nós já entramos nesse papo falando um pouquinho daquilo que nós vemos como o assunto mais importante que está ocorrendo nesse momento. João Lucatelli, abraço, meu velho, tá? O Jorge Ceni também aproveitou para dar uma beliscadinha e já nos diz o seguinte: campeonatos regionais são treinos. É verdade, né, Jorge? Isso mesmo. Então, uma das notícias que a Globo.com lançou hoje na internet é o seguinte: em vídeo, o Palmeiras mostra que Felipe Melo sempre celebra de braços erguidos. O clube reúne gestos do volante depois de gols ou vitórias da equipe, para mostrar que o ato de levantar os braços em direção ao céu é habitual e não foi provocação aos jogadores do Penharol. Aliás, nós temos visto isso, né, gente? Abraço, João Lucatelli. Que bom ver você. Abraço, Eudes da Costa. Então, gente, nós vimos que foi muito legal essas imagens terem sido gravadas por algumas emissoras, como no caso a própria Globo, a Jovem Pan lançou no seu vídeo, através do seu departamento esportivo, todas aquelas cenas que nos tiram de qualquer culpabilidade desses lances todos que essa federação está jogando contra o Felipe Melo, né? E o próprio Alexandre Matos, continuando aqui, pessoal, com o Globo.com, vê Felipe Melo como vítima e diz que o Palmeiras tenta caçar a sua suspensão, né? O treinador de futebol do Verdão afirma que uruguaios provocaram a confusão e que eles fariam isso mesmo se a polêmica entrevista do tapa na cara não tivesse existido. Então é para aquelas pessoas que acham que só por conta do Felipe Melo ter dito aquela polêmica conversa, né? Jorge Ceni, inclusive, está dizendo que os uruguaios não sabem perder. Aquela polêmica afirmação dele quando ele chegou ao Palmeiras, do famoso tapa na cara. E aquilo os deixou magoadíssimos. Eu acho até que eles estão no direito deles, mas aquilo não comprovou que foi o fato fundamental
para que ele fosse agredido e fosse vítima de um time inteiro e mais um monte de outras pessoas que trancaram o time do Palmeiras no campo quando acabou a partida. O Eudes da Costa, grande Eudes, essa imprensa deve ser de todos eles devem ser bobos, né? Ele sorri. O Felipe Melo sempre comemora daquele jeito de braços erguidos para cima. Então, não é nem a questão de esportividade, né, Jorge? Como você coloca, eu acho que eles estão. É uma questão de desespero. Eles não souberam perder, a verdade é essa. Uma outra parte da notícia, a suspensão do Felipe Melo abre vaga do meio-campo do Palmeiras, né? Eu acho que é legal a gente discutir isso aí, pessoal, que já começa, ou nós começamos, uma fórmula de pensar como é que o Palmeiras deve se articular ou se armar para o jogo de quarta-feira agora, contra o Jorge Wilstermann, né? O Thiago Santos aparece como favorito à vaga de volante, mas o Eduardo Batista também pode fazer outras alterações no time para o jogo de quarta-feira lá na Bolívia, na altitude. Perfeito, gente? O volante de origem, no caso aqui o Thiago Santos, né, tá dizendo isso. Mas o Jean poderia ser também uma opção, segundo o Globo.com. Mas se firmou como lateral do Palmeiras desde o início do ano. É verdade, ele veste a camisa 2. Um retorno ao meio-campo, porém, abriria espaço para o Fabiano ganhar a sequência pelo lado direito da defesa alviverde. É uma opção, né? Algumas restrições quanto no que diz respeito ao futebol do Fabiano, mas ele cumpre bem o papel dele, né? Sobretudo, pessoal, pelo gol que ele marcou na finalíssima do Brasileirão do ano de 2016, que marcou muito a presença dele, Fabiano, na nossa equipe. Então seria uma opção. Mas eu acho que o Jean, ele é um jogador extremamente técnico. E o momento dele, eu acho que ele está muito mais produtivo e pronto para continuar sendo aproveitado lá na lateral direita. Ele serve muito bem os nossos atacantes nos cruzamentos, ele se apresenta junto ao ala ou meia ali do lado direito, fazendo o tradicional 1-2, para ir ao fundo ele tem um cruzamento fantástico. Então uma série de detalhes que não permitem muito que a gente possa pensar o Jean nesse momento jogando no meio campo, mesmo porque é uma zona de muito jogo, ela é muito ativa, é uma zona da partida que ocorrem os lances mais complicados, exige do jogador que ocupa aquela posição um baita de um pulmão, porque ele tem que estar circulando, principalmente nesse 4-1, 4-1, então ele tem que circular em frente ou na frente da defesa toda. Claro que ele não faz isso, né? O Felipe Melo, no caso aqui, o Felipe Melo faz contando com o apoio de outros meio-campistas do Palmeiras. Aí nesse aspecto do pulmão, de correr mais para fazer cobertura, enfim, marcar, nós vemos, eu especialmente vejo na figura do Thiago aí, uma pessoa mais pronta, um atleta mais pronto para assumir essa posição. Apesar de ter minhas restrições contra ele, não contra ele do futebol, tal, enfim, eu digo isso em função ao futebol do Felipe Melo, que particularmente eu acho muito mais jogador do que os outros volantes que nós temos lá, né? Mas voltando, pessoal, voltando a essa coisa da celeuma do jogo do Uruguai, uma outra notícia que nós pegamos aqui, dessa vez da UOL, diz o seguinte: o Praz diz ter se contido em briga no Uruguai. Ele teve vontade de sair socando todo mundo. E nós vimos pelas próprias entrevistas dele, né, pessoal, do nosso goleiro, do nosso arqueiro, o grande Fernando Praz, que ele ficou alucinado, principalmente por ter visto tanta injustiça por parte daquele grupo de jogadores, jornalistas, seguranças do Uruguai, que foram para cima dos nossos atletas,
que foram massacrados aspas, porque eles se defenderam bem, né? Mas foram trancafiados ali dentro do gramado de uma forma estúpida, imbecil, por parte da segurança do próprio time de lá do Penharol. Então, aqui na notícia do UOL, ele diz o seguinte: o goleiro Fernando Praz admitiu ter se segurado durante a confusão entre palmeirenses e jogadores do Penharol na última quarta-feira. Em entrevista ao Esporte Espetacular, o jogador disse que a vontade era de descer porrada. Tem que ter muita frieza para não revidar, segundo ele. A vontade que eu tinha ali era de sair socando 3, 4 e descer porrada mesmo em todo mundo. Mas você não podia fazer. Claro, daqui a pouco você toma 3, 4 jogos e os caras vão tomar também e você perde uma sequência na Libertadores, afirmou aqui na notícia da UOL o Praz. E aí, concluindo isso que ele diz, o principal envolvido na confusão acabou sendo o Felipe Melo. Os jogadores uruguaios partiram para cima do volante do Palmeiras, após o apito final, que revidou com 2 socos em Mier, o jogador mais problemático, que depois nós vimos bem a cena grotesca por parte desse Mier, né? Ele foi para cima do Felipe Melo, ele é que estava exaltado, e depois de ter tomado as 2 bordoadas, fez aquele sinal característico, que isso, o que está acontecendo? Por favor, ninguém é cego aqui, concordam comigo? O brasileiro e mais 3 jogadores do Penharol, Mier, Nandes e Hermandes, né, foram suspensos também preventivamente pela Conmebol por 3 partidas. É o mínimo que pode se esperar. Mas não está havendo bom senso. Devo acreditar que a direção do Palmeiras, principalmente o nosso departamento jurídico, está se mexendo. Eles estão articulando uma série de provas, contando inclusive com apoio de departamentos jurídicos não só do Palmeiras, como de equipes co-irmão de outros times grandes da capital, que também se juntaram ao Palmeiras para sair para cima dessa Conmebol. Porque isso é vergonhoso, não é, pessoal? Como é que pode punir um time que foi agredido? Tem toda uma história, o Felipe Melo armou, ele não devia ter tido essa atitude. Olha, não tem essa de amor. O problema é o que foi a partida e o que aconteceu no momento. Concordam comigo? Então foi isso aí. A história é mais ou menos por aí. O Jorge Ceni, achei isso ridículo, difícil conter a emoção nesse caso. E uma outra notícia da UOL, que eu acho também um tanto quanto problemática, que o Lucas nos passou: a Conmebol pode tirar a torcida de um grupo do Palmeiras em casa na Libertadores, né? Então, pessoal, como é que pode? Não é só com a suspensão, por enquanto provisória, do Felipe Melo na Libertadores que o Palmeiras se preocupa. A denúncia ao clube pelo Comitê Disciplinar da Conmebol, após as brigas dentro, ou seja, dos jogadores, e fora de campo, por torcedores, né, na partida de quarta-feira contra o Penharol, pode render ao menos um jogo como mandante de portões fechados, ou seja, sem torcida. Tem cabimento um negócio desse? Eles estão definitivamente assinando o atestado de mau caratismo. Eles estão nos chamando de imbecis, no mínimo. Vocês concordam comigo? O jurídico trabalha para que o Palmeiras receba apenas uma multa, que pode chegar a 400 mil, ou cerca de 1,25 milhões, mas uma partida sem torcedores, apesar do prejuízo financeiro, não é visto pela diretoria alviverde como o fim do mundo, e nem por nós também, não é, pessoal? Se a definição do Tribunal da Confederação ocorrer, logo o confronto de portões fechado já poderá ocorrer ou ser no dia 24 de maio, veja bem, contra o Tucumã da Argentina, o último da fase de grupos. O Palmeiras, por outro lado, provavelmente entrará em campo classificado
para as oitavas de final dessa competição. E por isso a punição é limitada a isso. Não será esportivamente lamentada apenas financeiramente, já que as rendas do Allianz Parque têm sido bastante altas e significativas. Puxa vida, gente, eu concordo, inclusive afirmo, isso é uma opinião minha particular, que na pior das hipóteses, caso isso ocorra, dos males o menor, se bem que está havendo uma tremenda injustiça nisso tudo. Mas se o Palmeiras tiver que cumprir uma partida com portões fechados, ou seja, exatamente nessa última contra o Tucumã, e receber aí uma multa que é bastante pesada, hein? Diga-se de passagem, de 400 mil dólares, não é? Ou seja, 1,25 milhões de reais, na pior das hipóteses, a gente sente que a nossa torcida, à distância aqui no Brasil, acabou sendo penalizada por algo que ela efetivamente não teve culpa nenhuma, não é, pessoal? Vamos lá. Lancinete agora. Se me permite, nós abrimos essa live hoje, pessoal, como nós dissemos no dia de ontem, com o intuito de esquentar um pouco essa espera, essa expectativa do jogo de quarta-feira contra a equipe do Jorge Wilstermann, né? Então, por exemplo, o Lance, o antigo jornal escrito Lance, hoje só que funciona só através da internet, o Lancenet, diz o seguinte: o artilheiro Willian já bateu no Verdão seus números em 2016 no Cruzeiro. Olha que bacana, pessoal. Grata surpresa. Que bom ver esse rapaz jogando essa bola, né? Presente nas nossas decisões, fazendo belos gols em momentos decisivos. Devo acreditar que a nossa torcida está toda muito satisfeita com o que o Willian vem fazendo. Não menosprezando um mau momento, digamos assim, do Borja. Porque o Borja é o nosso grande centroavante e é só uma questão de tempo. Eu acho que ele e o Willian nos darão muitas alegrias. Hein? Felizmente, nesse momento, por nós termos um plantel bastante interessante, recheado de bons atletas, na medida em que o Borja não se encontra tão bem, é uma questão de encaixe, de aclimatação, ele vai se acostumando com a nossa equipe, com o jeitão do Brasil, do Palmeiras, dos novos companheiros, da vida nova que ele está levando. O Willian já veio pronto, porque ele é um jogador da terra. Então o atacante tem 8 gols, o Willian no caso, segundo o Lancinete, em 20 partidas pelo Palmeiras. Na temporada passada foram 48 partidas e apenas 7 gols com a camisa celeste. Então veja a diferença, como ele cresceu significativamente, gente, em relação ao aproveitamento de gols feitos. Porque enquanto ele esteve no Cruzeiro no ano de 2016, em 48 partidas ele fez 7 gols. Né? Ele é goleador do elenco já aqui no Palmeiras no ano de 2017. Na temporada passada, veja, aqui no Palmeiras ele chegou com 2016 praticamente decepcionante, né, pessoal? Porque a gente ficou até com o pé atrás. Será que vai dar certo? Muitos de nós ficamos preocupados. Acreditávamos sim no futebol dele, mas ele vem nos surpreendendo de uma forma tão bacana que todos nós estamos felicíssimos com a presença do Willian, né? Se na temporada passada ele, o Willian, segundo a notícia, fez poucos gols e acabou criticado pela torcida do Cruzeiro, de onde ele veio, em 2017 tudo mudou. Em apenas 4 meses, veja bem, com a camisa 29 do Palmeiras, já tem números melhores do que do seu último ano lá em Belo Horizonte. Bacana isso, gostoso a gente poder comentar esse tipo de situação, não é, gente? Em 2016 foram 48 partidas que o Willian fez, uma assistência e 7 gols para ele. No Verdão ele tem 21 jogos, 2 assistências e 8 gols. 2 deles na importante vitória contra o Peñarol, esse último jogo, diga-se de passagem, fora de casa na última quarta-feira. 2 gols extremamente importantes, né, pessoal? Aquele primeiro gol que ele deu
cobriu o cara, chutou de virada de costas pro gol, claro, deu uma resvalada no zagueiro uruguaio e a bola acabou morrendo lá na gaveta do gol uruguaio. Aquilo ali foi a nossa ascensão na partida. Parece que aquele gol tirou toda a zica do Palmeiras e abriu as portas para que nós fizéssemos um belíssimo placar. Foi muito bom, né? Os números dão ao jogador William, segundo a notícia, a artilharia palmeirense nesse início de temporada. Dudu com 5 gols, Roger Guedes e Borja com 4, vem na sequência. O colombiano, goleador pelo Atlético Nacional no ano passado e contrato por quase 35 milhões, ainda não engrenou. Dissemos isso agora, mas é uma questão de tempo. Todos nós acreditamos, né? É só não começar a velha ladainha das alfinetadas ou das cornetadas, a hora dele chega. Ele sabe jogar bola, ele tem raça, ele tem presença em campo. É uma questão de tempo. Já já o Borja vai nos dar muitas alegrias, né? Quem viver verá. Antes da chegada, o William tinha sido usado como centroavante. Voluntarioso, né? Embalado, ele passou a ser testado aberto, tanto pela direita como pela esquerda, e continuou tendo participações importantes nas partidas que o Palmeiras participou. No Uruguai, por exemplo, a sua entrada e a do Tietê, não podemos nos esquecer do Tietê também, que estabilizou o meio de campo, correto? Deram um novo fôlego para o Palmeiras. Viraram o jogo e após perder por 2-0 na primeira etapa, nós fomos para cima deles de uma forma muito mais inteligente e aconteceu o que todos nós vimos, uma bela vitória do Palmeiras. Já quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, né, da Bolívia, o Eduardo Batista ainda terá o retorno do Dudu, que estava suspenso. Que bom, hein, gente? O nosso melhor atacante, convenhamos, o Dudu, volta quarta-feira. Sentimos falta dele? Claro. O futebol dele vem oscilando nos últimos tempos, mas ele é tudo de bom, né? Principalmente pelo aspecto humano dele. O Dudu deu uma declaração essa semana, não sei onde, acho que eu vi uma notícia ou uma postagem no nosso próprio Fórum do Porco Mestre, que se deixarem ele quer morrer e se aposentar no Palmeiras. Que gostoso ouvir isso de um atleta. Acreditamos muito mais nele, principalmente por uma declaração desse vulto, não é, pessoal? O técnico ainda não deu pistas, evidentemente, sobre o time que entrará em campo, mas o William é uma opção tanto na vaga do Borja quanto do Roger Guedes. Então foi um papo gostoso que a gente teve sobre o William e que é legal falar, né, pessoal? É um belíssimo jogador. Abraço, Francisquete. Tava sentindo sua falta, hein? A sua postagem, deixa aí o seu pitaco. Contamos sempre com a sua presença nas nossas lives, como você tem sido efetivo no nosso fórum, né? Muito obrigado, Francisquete. Gostamos muito de você, como evidentemente de todos os nossos confrades e confreiras. É que de repente a sua presença tem sido constante nesses nossos encontros, e aí a gente acaba comentando de uma forma até um tanto quanto impensada o seu nome, mas é você que se faz presente, e aí nós citamos, claro, sempre, né? Outra notícia que é meio longa, mas eu nem vou comentá-la inteira, que o Palmeiras acabou de acelerar o pagamento também da dívida de se livrar daquele empréstimo que o Paulo Nobre fez, né? A gestão Maurício Gagliotti adotou uma postura econômica com o objetivo de se livrar, olha que coisa, do Paulo Nobre. Opa, não é isso não é se livrar do dirigente Paulo Nobre, mas do investidor que cedeu uma grana preta para o Palmeiras, né? Pelo menos politicamente falando. O novo presidente do Palmeiras, o Gagliotti, tem antecipado os pagamentos das dívidas com o seu antecessor para acelerar o fim de qualquer ingerência possível do antigo mandatário. A prática recebe críticas da oposição palmeirense. Puxa vida, gente. Ele só está tentando pagar em dia e aí a oposição o critica. Será que tem algum mal nisso? Sei lá. Deixo aí para vocês este questionamento. Se quiserem, fiquem à vontade para comentar. Para os nobristas,
O adiantamento dos pagamentos mais uma manobra política a fim de afastar mais o antigo presidente do dia a dia político das alamedas do Palestra Itália. Paulo Nobre voltou ao Brasil e tem se concentrado nas competições de rally, que ele sempre foi um piloto de rally, por paixão da vida particular dele, e de repente algumas pessoas... O problema é o seguinte, pessoal, nunca ninguém está contente com nada. Ele injeta dinheiro no Palmeiras num momento de precisão, de necessidade, vem uma determinada ala da oposição e o critica. É brincadeira? Daí vem o Palmeiras, paga, antecipa esse pagamento a ele, essa mesma ala critica o Palmeiras. O que essa gente quer, pessoal? Nós vivemos no mundo dos negócios. E aí as duas partes estão conversando bem. Politicamente, existem divergências entre esses dois grupos? Claro que existe. Né? Mas eu acho que é o que toda torcida comenta. Se você tiver um pingo de bom senso, o Paulo Nobre tirou o Palmeiras de uma situação caótica que nós vivíamos. Um time totalmente endividado, sem patrocínio, com uma torcida pequena que nos ajudava. Ele criou o sócio-torcedor, aumentou a verba de entrada para os nossos cofres de uma forma absurda. Hoje o sócio-torcedor rende uma grana para o Palmeiras. A torcida vivia totalmente triste com tudo que acontecia, né? Ele modernizou, ele botou a nossa arena, o Allianz, como um campo de primeiro mundo. Mas não foi ele que fez, mas foi na gestão dele que ele terminou, que ele lançou o lançamento, ele fez o lançamento dessa nossa pérola, que é o Allianz, né? Então, o Palmeiras não ganhava nada, não era mais time. Então é aquela história que o Lucas está dizendo aqui, o Palmeiras não ganhava mais nada. O Palmeiras era um time totalmente problemático e desacreditado, principalmente desrespeitado por grande parte dessa mídia esportiva, que não conta até 3 para tirar pedra para cima da gente. E aí hoje nós nos tornamos o clube a ser batido em todos os setores, financeiro, político, econômico, social. E aí, claro que isso tudo envolve futebol e uma série de outras coisas. Então, mas o Paulo Nobre teve um problema com essa torcida organizada, com aquela... Pessoal, Jesus Cristo veio na Terra, não estou, claro que ninguém está comparando ninguém a Jesus Cristo, mas veio nessa terra e acabou sendo crucificado. Quem dirá um ser humano como nós, um simples ser humano? E o Paulo Nobre teve lá seus problemas, né? Seus escorregões, se ele está certo ou não em relação àquilo que ocorreu com a torcida organizada, com a Mancha, nem vou discutir, né? Inclusive, de antemão, até digo que a Mancha tem sido, ao longo dos tempos, a alegria do nosso time. É ela que faz aquela festa bonita nos estádios, que não nos abandona. Inclusive, não sou manchista, mas confesso que, como palmeirense, eu só tenho que aplaudir a posição que ela teve quarta-feira no Uruguai, que segurou a barra para o Palmeiras. Foi a torcida que vestiu nossa camisa e nos honrou, né? Então, não vou comentar nada sobre Mancha, o episódio Paulo Nobre e Mancha. Deixo para o tempo resolver essa questão e para cada um de vocês. Cada um que tenha lá a sua opinião, tá bom? Mas por outro lado, pessoal, olha lá, o Eudes da Costa, vamos ver o que ele está falando. Acho que o Borja, Dudu, o Keno e o Roger Guedes para o segundo tempo seria uma boa opção que vocês acham. Por outro lado, ele também perguntou melhor, Keno no segundo tempo e o William Bigode no primeiro tempo. O Antônio Celso Desotti, o Palmeiras precisa botar a bola no chão, dar balões e chutões, é coisa de time barato de fazenda. Se colocar a bola no chão, o Palmeiras evidentemente vai apresentar um futebol de primeiríssima linha, né? É isso mesmo, Desotti, obrigado pela presença, tá? Pessoal, deixa eu entrar naquela sessão que nós, ontem, quando tivemos a presença do outro moderador aqui do Fórum do Porco Mestre, o João Lemes, nosso filho,
nós já fizemos um comentário que nós vamos, daqui para frente, em todos os nossos encontros, nós vamos falar alguma coisa sobre o Palmeiras do dia que nós estamos fazendo a live, alguns anos atrás. Nós chamamos essa sessão de sarcófago. A Adriana até havia sugerido naftalina, né? Mas nem todo mundo usa naftalina, ou conheceu, lembra-se dos seus avós, enfim. E sarcófago a gente diria assim, um nome mais, eu acho que se encaixa melhor para essa situação, porque nós voltamos no tempo, é o túnel do tempo, né? Então veja bem, hoje é 30 de abril, correto? No dia 30 de abril do ano de 2013, não é longe não, nós vamos fazer comentários nas nossas lives de 10, 20 anos atrás. Hoje o Lucas, que é o nosso redator, nos deu a seguinte notícia: 30 de abril de 2013, campeonato Libertadores, jogo Tijuana do México e Palmeiras, foi 0-0 lá no México, pessoal. O estádio caliente, né? Na cidade de Tijuana. E foi, segundo ele, um jogo de oitavas de final da Libertadores. Veja o time do Palmeiras naquela partida, gente. Nós jogamos com Bruno, Ayrton, Henrique, Maurício Ramos e Marcelo Oliveira. Márcio Araújo, Charles, depois André Luiz, Wesley, Souza e Thiago Real, Vinícius, depois Rony e Kleber Pinheiro. E o nosso técnico era o famosíssimo Gilson Kleina, que hoje dirige a Ponte Preta. Apesar do tempo estar mudando, nós já estamos vivendo o outono brasileiro, ainda somos obrigados a ligar o ar-condicionado, porque de repente aqui dentro fica meio quente. Não se esqueçam que nós estamos fazendo a transmissão dessas lives na quentíssima cidade de Ribeirão Preto. E para quem não conhece, a coisa aqui pega, o bicho pega, o calor é abrasador, como diz o outro, né? E os reservas do Palmeiras, nós tivemos aquele dia o Rafael Alemão, o André Luiz, o Wendel, o Souza, o Serginho, o Rony e o Michael Leite. Cortados daquela partida foram o Juninho e o Caio. Desculpa, gente. Veja bem, na partida de volta, pessoal, veja só o que aconteceu. Ou seja, esse jogo de volta foi no Pacaembu, né? Nós estávamos já com o Palestra desativado, porque estavam sendo feitas as obras da nossa arena. E aí, olha o que aconteceu. O Lucas nem colocou a escalação do time. Ele só botou a manchete desse jogo de volta contra o Tijuana. Acredito que todos vocês estão com a sua mente limpinha e se lembram muito bem disso. Infelizmente, com o frango de Bruno, o Palmeiras perdeu para o Tijuana e foi eliminado daquela Libertadores. Vocês se lembram, né? Torcemos tanto para aquele Bruno, aquele nosso arqueiro, mas não deu, né, pessoal? Foram tantos desatinos, tantas partidas horrorosas que nós passamos com ele, mas de repente tudo bem. Uma outra partida que o Lucas nos passou aqui do ano de 2008, também no dia 30 de abril, olha aí, essa foi jogada pela Copa do Brasil. Veja, nós estamos voltando no tempo, mas no dia 30 de abril, que é o dia de hoje. Essa 2008. A partida foi contra o Sport e o Palmeiras. Não é nada que nós estamos pedindo a presença aí do pessoal aqui, da retaguarda, mas não é nada não. Nós jogamos contra o Sport, né? O famoso Sport de Recife, que eles chamavam de Sport. Lembram-se? Tá? O jogo foi lá na Ilha do Retiro, na cidade de Recife. E aqui o Palmeiras, nesse ano de 2008, no dia 30 de abril, levou a seguinte informação para o campo, gente. Marcos, Helder Granja, depois Maquelele, Gustavo, Henrique e Leandro. Pierre, depois Denilson. Martinez, depois Francis. Diego Souza e Valdívia. Kleber e Alex Mineiro. Aí o nosso técnico já foi o glorioso Vanderlei Luxemburgo, né? E nesse jogo aconteceu o seguinte: o Palmeiras acabou perdendo, né, Lucas? Perdeu de 4-1. O Alex Mineiro foi o cidadão que fez o nosso gol aos 16 minutos do primeiro tempo. E o Sport, através do Romerito,
com 7 minutos do primeiro tempo, 31 minutos do primeiro tempo e 42 minutos do primeiro tempo, os 3 do Romerito, e o Dutra, aos 20 minutos do segundo tempo, fez o quarto gol. Tomamos uma chacoalhada de 4-1. Aliás, pessoal, nessa época, é sempre bom a gente comentar. O Palmeiras, nessa época, tinha como asa negra o Sport, né? Eram jogos memoráveis, desde aquela época que nós tivemos o infortúnio de cair para a Série B. O Sport sempre foi o espinho do nosso caminho, foi a pedra no nosso sapato. E aí aconteciam essas partidas memoráveis. O Sport dava um calor no Palmeiras aqui em casa, lá fora, para a gente ganhar deles era uma loucura. Então, a sessão hoje do sarcófago nós faremos outras, tá? Sobre algo que ocorreu com o Palmeiras no dia 30 de abril de 2013 e no dia 30 de abril do ano de 2008. Olha as escalações que nós passamos. Depois a gente até posta isso para vocês, tá bom, gente? Lembrando mais uma vez que como nós estamos fazendo uma live assim de esquenta, batendo um pouco de papo com vocês, né? Nada muito tenso, muito problemático, digamos assim. Hoje está comemorando aniversário também um atleta que jogou no Palmeiras, de origem paraguaia, que teve até bons momentos. Ele veio do Grêmio, né? Ele veio do Grêmio, fez lá campanhas belíssimas, mas no Palmeiras foi desastrosa a presença deles. Quem não se lembra do Catalino Rivarola, atleta que jogou no Palmeiras nessa época, né? Ele era nascido em Zambaios, no Paraguai, e atuava como zagueiro. Ele era central, né? Ele jogou no Palmeiras no ano de 1999 e foi também campeão da Libertadores daquele ano do Palmeiras, em 1999, mas como reserva. Ele não era titular da equipe, né? Ele jogou no Grêmio, no Cerro Porteño do Paraguai e muito tempo também na seleção paraguaia. E hoje também aniversaria um outro ex-atleta do Palmeiras. Já que nós estamos falando de Palmeiras, estamos fazendo a sessão sarcófago, o Lucas brilhantemente nos passou alguns detalhes. Um outro atleta que passou de uma forma meio embaçada também no Palmeiras, mas acredito que muitos de vocês devem se lembrar do Francis, né? O Francis José da Silva, que jogava na posição de volante e atuou no Palmeiras dos anos de 2001 até o ano de 2009. Veja o tempo que ele ficou no Palmeiras. Era aquela coisa dele ficar no time B, entrava, saía. Então, era um cidadão de bom caráter, um cidadão do bem, e por isso a gente não guarda nenhuma lembrança negativa no que diz respeito a ele, Francis, não é? Então, pessoal, que mais que o Lucas nos passou? Já que hoje nós estamos trabalhando com tantas notícias boas aqui, né? Reação entrega a liderança como o Palmeiras ganhou ganhou cara nessa Libertadores, evidente. Líder do grupo 5 com 10 pontos, o Verdão está a um empate de confirmar a classificação para as oitavas de final da competição continental, ou seja, dessa Libertadores. O próximo jogo, todos nós já comentamos várias vezes, é contra o Jorge Wilstermann, né? Considerado um dos favoritos a vencer a Libertadores. Deus nos ouça, pessoal. O Palmeiras vem confirmando essa condição dentro do campo. Só esperamos que ele possa confirmar cada vez mais, porque a expectativa é de que ele nos dê essa alegria, né, de um campeonato tão maravilhoso como é o campeão, se nós nos tornarmos campeões da Libertadores. Após 4 rodadas, o time do Eduardo Batista, o nosso Palmeiras, está a um empate para garantir a classificação para as oitavas de final. Os palmeirenses chegaram a 10 pontos após 4 jogos da fase de grupos, assim como o Godoy Cruz da Argentina e o Grêmio. Apenas o River Plate, que mantém 100% de aproveitamento em 3 jogos, é que pode ultrapassar o trio na disputa pela melhor campanha dessa rodada, né? Então, pessoal, tem alguns detalhes aqui que são meio longos e a gente nem precisa estar citando as razões que comprovaram a força do Palmeiras na Libertadores, né?
Uma delas é o poder de reação que o Palmeiras mostrou, principalmente, sobretudo nessa partida de quarta-feira. Vocês, eu acho que concordam comigo, tá? A virada, a paciência que em diversas oportunidades o Palmeiras teve para furar determinadas trancas que eram impostas ao nosso time, tá? A nossa força como mandante, quando nós jogamos no Allianz e mantivemos um futebol forte, primoroso, com a nossa torcida nos empurrando, né? A versatilidade do nosso elenco, um elenco notável, né? Com reservas, a vontade para o nosso treinador trabalhar. É um elenco caríssimo, né, pessoal? Mas ele foi feito de forma pontual. E o desempenho fora de casa. O Palmeiras também tem feito belas partidas fora de casa, o que tem nos garantido essa posição na tabela. Tá? De qualquer forma, pessoal, devo acreditar que hoje, um domingo, apesar de nós estarmos vivendo essa véspera de feriado, não nos resta muita coisa a dizer da expectativa que nós estamos vivendo da partida de quarta-feira. Um detalhe que é legal a gente comentar com vocês, pessoal: quarta-feira é impossível nós fazermos a nossa live após o jogo, porque é um jogo que vai começar às 15 para as 11 da noite, vai terminar 15 para 1 da madrugada, digamos assim. E abrimos uma live nesse horário, vai ser meio problemático, né? Luiz Coutinho Santos, lembro muito, jogou muito no Grêmio, já no Palmeiras não jogou nada. Ele deve estar falando do Rivarola, né, Luiz Coutinho, é verdade. Ele virou até motivo de chacota no Palmeiras nos últimos tempos que ele esteve lá com a gente. Mas de qualquer forma, então, pessoal, amanhã ou depois eu combino com vocês da gente fazer uma live de espera, ou no dia seguinte, provavelmente no dia seguinte, que ela não é tão intensa como uma live que nós fazemos após qualquer partida do Palmeiras. Quando nós saímos do calor da partida e abrimos nossa imagem, aí os comentários ocorrem de maneira adoidada, digamos assim. São múltiplos, né? Fica multifacetada essa coisa de nós entrarmos aqui logo após uma partida. Porque a torcida ainda está caliente nessa hora. E se nós tomamos essa atitude para fazer no dia seguinte, claro que todo mundo entra muito mais equilibrado. Mas nós provavelmente teremos que fazer isso dado o adiantado da hora. Não dá para fazer uma live quase 1h da manhã, né? Então a gente combina com vocês, tá bom, gente? Para o jogo de quarta-feira. Espero que a gente possa ter um bom placar. Só para finalizar, pessoal, se nos permitem, próximos jogos. Pela Libertadores, no dia 3/5, ou seja, nessa quarta-feira, como nós comentamos várias vezes, 10h45, Jorge Wilstermann versus Palmeiras. E esse jogo vai ser lá em Cochabamba, nas alturas, né? Na altitude, lá na Bolívia. 2.600 metros, olha lá, o Lucas está nos passando. Depois o próximo jogo é só no dia 14 de maio, já pelo Brasileirão, um domingo, 4 da tarde, horário tradicional, né, que o Palmeiras, que todos nós gostamos. Olha lá, vou até parar um pouquinho, o Marcelo Oliveira está também nos assistindo, o Eudes da Costa. É mais caliente sim, eu quase morro de sono, é verdade, esse horário é duro, hein, Eudes? E pelo Brasileirão, então, no dia 14 de maio, 16 horas, o Palmeiras estará abrindo a sua presença no Brasileirão 2017 contra a equipe do Vasco da Gama lá no nosso campo, no Allianz. Depois, no dia 17/5, puxa vida, logo em seguida, na quarta-feira, 15 para as 10 da noite, o Palmeiras joga contra o Internacional no Allianz Parque, e aí já é um jogo pela Copa do Brasil. E foi sorteado o jogo de vinda, no caso, o primeiro é aqui na nossa casa, o segundo nós vamos a Porto Alegre. Tomara que a gente possa fazer o resultado nas duas partidas, né? Então, pessoal, nós batemos um papo aqui nesse domingo meio sonolento e contamos com a presença de vocês no Porco Mestre. A Adriana continua aguardando as indicações dos amigos palmeirenses, tá? Para poder ser colocados no nosso hall de amigos, no Porco Mestre. Indique seus amigos, tá? Nos apresente. Hoje, por exemplo, entrou o quê? São Paulino. Então tem entrado as pessoas, eu sei que impensadamente tem indicado alguns amigos, então nós vamos lá fazer um levantamento de quem é essa pessoa. O indivíduo é São Paulino, é corintiano, é santista e menos palmeirense. E aí, evidentemente, nós não podemos
aceitar essas pessoas no fórum, não por falta de respeito com ninguém, principalmente com as pessoas que nos indicaram, né, que são membros do Porco Mestre, mas é porque nada a ver, nós não colocamos só para palmeirenses aqui. Então, continuamos com a campanha, estamos próximos do número 6.000 confrades e confreiras no nosso fórum. Contamos com a presença de vocês para a gente poder, quem sabe, nessa semana já completar e chegarmos a esse número de 6.000 participantes, tá? Então, nos ajudem, hein, gente? Que nós manteremos esse fórum bacana, da forma que ele sempre foi, modéstia à parte, tá? Um grande abraço para vocês, uma belíssima semana, aproveitem o feriado de amanhã, e na quarta-feira, que não chega nunca, nós estaremos firmes e fortes assistindo ao nosso Palmeiras. Saúde, paz, tranquilidade a todos. Fiquem com Deus e até lá, gente!